Boa tarde, caros estudantes. Na aula de Sociologia de hoje, nós iremos continuar a falar sobre o poder, as relações de poder, né? Dessa vez pensando o poder em outras dimensões, né? Em diferentes dimensões e como a sociologia mais contemporânea lida com o poder, né? Na aula anterior nós vimos os tipos de poder, as principais dimensões do poder e como a sociologia clássica lida com o poder, né? Então, para pensarmos o poder na contemporaneidade, a primeira coisa que nós devemos ter em vista é a noção de instituição e como as instituições são responsáveis pela propagação e mesmo concentração do poder, variando de aspecto para aspecto. Então, quando nós falamos de poder e instituição, nós devemos ter em vista, né, de um poder mais institucionalizado, né, ou seja, um poder mais centrado, de certa forma, em diferentes lugares, né, que são responsáveis, de certa maneira, de estabelecer certos parâmetros sociais, né, certas regras de convivência social, ou então o poder político, econômico, entre outros aspectos. Então, atualmente, né, a relação entre poder e instituição tem sido uma questão importante para a sociologia, pois, de certa forma, embora o poder ele não necessariamente surja das instituições, ele se manifesta muitas vezes a partir das instituições, né? Então, nós podemos ter em vista que o poder, né, ele nasce do próprio processo de socialização, né? Então, ele está presente entre as relações pessoais, entre as relações cotidianas, né? O micropoder. No entanto, ele se manifesta a partir das instituições e ele, inclusive, né, ele se difunde a partir das instituições. As instituições que acabam sendo, de certa forma, responsáveis pela propagação de determinados comportamentos e de determinadas relações de dominação e de submissão também. Então, um dos sociólogos que trata sobre essa questão do poder e da instituição é o Talcott Parsons, Política e Estrutura Social, de 1963. Ele acaba falando que poder é a capacidade dos sistemas sociais de realizar objetivos coletivamente vinculatórios, que se origina dos sistemas sociais de coordenação das atividades humanas e recursos visando objetivos, não se limitando à repressão e coerção. E o que isso significa na prática? Bem, primeiro ponto que nós devemos ter em vista nessa definição de Parsons, né, que o poder é a capacidade dos sistemas sociais de realizar objetivos coletivamente vinculatórios. Então, aquela ideia, né, do poder como uma forma de aglomeração e de coesão social. Ou seja, o poder ele seria manifesto em parâmetros que são coletivamente aceitos, mais ou menos próximo do que seria o fato social do Durkheim, né, e que então, né, seriam a partir de certos sistemas sociais, né, capazes de realizar certos objetivos, né? Então, em que sentido nós teríamos esses objetivos? O objetivo de garantir uma determinada ordem social. Então, as instituições, de uma forma geral, elas existem, né, com o intuito de garantir uma ordem e uma coesão social, né? Então, as instituições, elas acabam tendo, de certa forma, a responsabilidade de fazer com que os interesses sociais se sobreponham aos interesses individuais. Para que os interesses sociais se sobreponham aos interesses individuais, é necessário um certo consenso, né? Ou seja, é necessário uma série de regras, uma série de aspectos que são compartilhados socialmente. Nesse sentido que eles seriam, então, coletivamente vinculatórios, né? No aspecto de que, na verdade, o poder ele só consegue se difundir se ele for coletivamente aceitado, né? Então, mesmo que seja, de certa forma, pela força, né? Mesmo que seja uma instituição autoritária, né? A instituição autoritária, ela pode se utilizar da força, ela pode se utilizar de meios da violência. No entanto, ela necessita de um aparato de propaganda para a legitimidade, né? As instituições que se sustentam apenas pela força, elas acabam não durando muito, né? Pois quando elas têm apenas a violência e a força à sua disposição, elas se tornam bastante frágeis e revelam então suas fraquezas e seus pontos fracos. Então, mesmo as instituições mais autoritárias, elas necessitam também de todo um aparato ideológico, de todo um aparato propagandístico para então
ter a sua legitimidade. O segundo ponto diz respeito ao fato do poder se originar dos sistemas sociais de coordenação das atividades humanas e recursos, né? Ou seja, então, na verdade, né, o poder, ele advém, né, da coordenação das atividades humanas e dos recursos econômicos também, né? Então, na verdade, nós temos relações de poder a partir do momento que nós temos uma ação humana, né? Então, até podemos recorrer nesse sentido à ação social do Weber, né? Já que toda ação social é a ação que o indivíduo exerce em sociedade que afeta direta ou indiretamente o outro indivíduo. Então, o poder, ele acaba tendo essa relação, né? Porque, na verdade, o poder, ele condiz na relação que uma pessoa ou um grupo de pessoas ou instituições tem com relação a outros, né? Então, o poder, ele só existe no processo de socialização. O poder não existe em isolamento, né? Ele existe apenas no processo de interação social e também de recursos econômicos, né, no intuito de que nós temos, né, nesse sentido, os recursos econômicos como sendo uma possível fonte para o poder, né? A gente viu isso daí na aula anterior, né, que na verdade o poder econômico, ele é um poder muito importante, ainda mais no contexto contemporâneo. O domínio dos meios de produção, o domínio dos recursos de uma forma geral, implica muitas vezes em redirecionamento do poder para a esfera política e para a esfera social também, né? E que visa a objetivos, né? Ou seja, no caso, o poder, ele contém objetivos, né? Como nós vimos anteriormente, o poder é a capacidade de exercer algo, né, de exercer alguma influência, de exercer alguma ação. Por esse aspecto, então, né, o poder, ele acabaria sendo, né, baseado em instituições, né, que estão integradas a um sistema de socialização e que tem como intuito realização de certos objetivos, né, objetivos que visam muitas vezes a criação de regras e de uma coesão social, não se limitando à repressão e coerção, né? Então quer dizer, né, como eu afirmei anteriormente, o poder, ele não se limita necessariamente apenas à sanção, né, à punição, à coerção, né? Ele, na verdade, para se legitimar, ele precisa de uma aceitação coletiva, né? Então, nesse sentido, né, o poder, ele não implica apenas na repressão. Embora o poder, ele possa também envolver a repressão, ele não se limita a ela, né? Pois, na verdade, o poder, ele acaba sendo ideologia, né? Ele acaba sendo um meio de legitimidade, né? Ele acaba sendo interpretado coletivamente pela sociedade como um meio de legitimidade, como algo que vem para o bem, né? Algo que vem pelo bem social e para a segurança da sociedade. Então, nesse aspecto, né, nós percebemos, né, que a relação de poder com as instituições é uma relação bastante forte, né, pois as instituições, principalmente em sociedades democráticas, elas acabam sendo responsáveis, né, pela difusão desse poder. Então, né, justamente numa sociedade que representa a vontade geral, uma sociedade que representa os interesses democráticos, né, o poder, ele acaba, né, sendo depositado nas instituições como uma forma de confiança, né, até pela própria ideia, né, se nós pegarmos o próprio conceito de democracia representativa, o que consiste a democracia representativa? Consiste justamente na ideia, né, de que nós temos representantes políticos que tomam conta das instituições. Então, né, como o próprio povo, ele diretamente não pode exercer o poder político, ele escolhe representantes de confiança que se baseiam aproximadamente nos seus interesses para então gerenciar as instituições, que são os mecanismos de poder, por essa definição. No entanto, né, as instituições, elas não são apenas, de certa forma, né, os centros de poder, podemos dizer assim, né? Se nós observarmos bem, né, as instituições, elas também podem atuar de uma forma mais tênue na difusão e na propagação do poder. Quem versou sobre isso é o filósofo Michel Foucault. Né? Michel Foucault, ele foi um filósofo muitas vezes atrelado à ideia da pós-modernidade, que tratou principalmente, entre tantas outras coisas, sobre a questão da normalidade, ou seja, de que a ideia de normalidade é um construto histórico-social, né? Em que, na verdade, a normalidade, ela não vem de causas naturais ou coisa do tipo, mas que a normalidade, ela consiste em uma série de comportamentos que são compartilhados socialmente, ou seja, que são vinculatórias, né? No caso, Michel Foucault, em Vigiar e Punir, de 1975, ele afirma que o poder, ele se manifesta a partir de mecanismos que visam disciplinar os indivíduos, modelando sua subjetividade.
Então as instituições, em certo sentido, não seriam apenas os centros de poder, ou seja, aqueles que dominam as instituições dominam o poder. As instituições, elas também atuam modelando o indivíduo para que ele possa viver em sociedade e aceitar as relações de poder a qual ele está submetido. Foucault, nesse sentido, ele começa a pensar mais no micropoder, ou seja, não o poder das grandes instituições, Estado, né, os três poderes, entre outros aspectos, mas o poder mais focado na esfera cotidiana, né, que muitas vezes acaba reproduzindo esse poder mais institucionalizado, né? Então, esse poder político, esse poder social, esse poder econômico acaba sendo reproduzido em menor escala por instituições que não são necessariamente ou originalmente vinculadas às relações de poder. Então, nesse sentido, né, o Foucault ele acaba afirmando, né, muitas vezes fala de instituições como a escola, a família, ou então mesmo a igreja, né, a religião, os templos, né, entre outros aspectos, né, grupos de interesse de uma forma geral, né, que acabam modelando o indivíduo, né? E como que funciona isso, né? Isso daí tem a ver com um princípio da chamada sociedade disciplinar, né? E a sociedade disciplinar para Foucault consiste em uma sociedade composta por várias instituições que, de uma forma geral, tem como finalidade moldar o indivíduo para viver em sociedade, para aceitar as regras sociais. Então, né, nós podemos perceber, por exemplo, né, o modelo disciplinar ele tem uma característica analógica, né? Então, nesse sentido, ele acaba ocorrendo em ambientes fechados, por períodos longos, infinitos e descontínuos, né? E que muitas vezes tem como finalidade preparar o indivíduo para as relações trabalhistas. Então, nesse sentido, tem uma questão econômica envolvida, né? No sentido de que nós temos, né, vários empreendimentos, né, que tem como finalidade expandir a materialidade, né, e que proporciona então uma nova distribuição de riquezas, né? E nesse sentido, né, para a aceitação dessa ideologia, para a aceitação desse sistema econômico, muitas vezes as instituições elas acabam moldando o sujeito, né? É claro, né, nesse sentido Foucault ele está falando dos anos 70, né? Então nesse sentido você tem ainda mais uma escola mais voltada, por exemplo, para moldar os indivíduos para uma disciplina, né? Então a escola nessa época, em geral, tinha o professor, a coordenação, a direção, como os que tinham a última palavra, né? E no caso, os estudantes, eles deveriam apenas escutar, né? Eles não teriam uma participação mais ativa nesse processo e qualquer forma de contestação levaria a sanções ou punição, né? Então, como se a escola fosse uma preparação para o trabalho operário, sobretudo, no intuito, né, de que numa fábrica, num trabalho operário, né, o indivíduo ele teria que estar totalmente disciplinado para poder arcar, né, com o trabalho na fábrica, inclusive até para não se tornar um amotinador, um grevista, um sindicalista ou qualquer coisa do gênero. Mas, no entanto, né, para Foucault, isso daí é um fenômeno ainda mais profundo, né, porque nós temos instituições que são como aquários que estão constantemente moldando os indivíduos. Então, né, o indivíduo, ele sai da família, né, a família que acaba sendo responsável pela socialização primária, que acaba muitas vezes redifundindo os valores mais tradicionais e os primeiros valores sociais para uma criança. A criança, então, ela acaba indo para a escola, para a igreja, para outros lugares que vão ter como finalidade ampliar, né, essa relação de disciplina, essa relação de dominação, né? E assim, embora esse poder disciplinar ele ocorra em lugares fechados, ele está em todo lugar, né? Ou seja, uma criança em desenvolvimento, ela está passando por vários ambientes fechados que têm como finalidade modelar a subjetividade do indivíduo, né? Então, quer dizer, o indivíduo ele tem a sua subjetividade moldada por essas instituições para que ele possa viver em sociedade. Seria mais ou menos esse o ponto, resumidamente falando, seria esse o ponto que Foucault defende. Então, isso acaba explicando, de certa forma, né, porque muitas vezes, quando uma criança tem uma ideia muito extravagante, muito excêntrica ou excepcional, muitas vezes ela acaba sendo reprimida, pois, na verdade, né, a sociedade, para se manter coesa, ela não precisa de ideias excêntricas ou excepcionais. Ela precisa que os indivíduos pensem como um coletivo, né? Porque, afinal de contas, o próprio poder, como Parsons afirmou, né, ele é construído a partir de um consenso vinculatório. E, no caso, as instituições, elas seriam responsáveis por internalizar esse consenso vinculatório
na subjetividade dos indivíduos. Ou seja, os indivíduos eles acabam sendo forçados a abrir mão da sua subjetividade, da sua identidade, das suas características gerais, para poder se adequar na sociedade, né? Então, relacionado a isso, inclusive, nós temos, né, a própria noção de instituições totais, né? E o que seriam as instituições totais? As instituições totais é quando nós temos uma institucionalização da vida humana, ou seja, a própria vida humana, ela acaba sendo institucionalizada de uma forma geral. E como que isso opera na prática, né? Que assim, o ser humano ele passa a se comportar não pela interação social, mas a partir de alternativas que são colocadas pela instituição. Então, nesse sentido, as instituições totais, elas modelam a subjetividade do indivíduo, tirando muitas vezes a liberdade de escolha do indivíduo, sem que ele perceba, né? Então, assim, o indivíduo, ele acaba, né, tendo um repertório de comportamentos que ele pode seguir e ele só pode escolher os comportamentos que são aceitos, né? Então, assim, existe uma ilusão de liberdade, pois, de certa forma, o indivíduo, ele acha que ele está escolhendo o comportamento a ser seguido, no entanto, né, ele escolhe de um repertório bastante limitado e ele não pode fugir desse repertório. As instituições totais, nesse sentido, elas acabam institucionalizando todos os aspectos da vida humana, por isso que elas são totais, né? Então, por exemplo, numa escola mesmo, né, pelo menos no modelo antigo de escola que nós tínhamos, nós temos, né, sobretudo a ideia, né, por exemplo, de uma hierarquia bastante rígida, que deveria ser rigorosamente seguida para evitar sanções e punições. Antigamente tínhamos também a separação por sexos, né? Então a separação por sexo masculino e feminino, que de certa forma eram as únicas opções de gênero aceitadas naquele momento, né? Então, né, mesmo sendo as únicas opções de gênero aceitáveis, ainda assim elas não poderiam conviver em um determinado ambiente. O uso de uniforme também como um meio, inclusive, de minimizar a identidade do sujeito, ou seja, os uniformes, eles acabam mostrando que os indivíduos, eles pertencem a um todo coletivo, né? Ou seja, a identidade deles, ela acaba se submetendo, né, a um interesse comum, né? Ou então mesmo, por exemplo, uma igreja, né, que tem vários ritos que são rigorosamente seguidos e que todos devem seguir rigorosamente os ritos no tempo certo, né? Então existe o tempo ideal para rezar, existe o tempo ideal para se ajoelhar, existe o tempo ideal para a transubstanciação, né, para a cerimônia da hóstia, por exemplo, né? Não se pode realizar os atos desordenadamente, eles devem ser seguidos rigorosamente em um determinado tempo, né? Da mesma forma na família também, pelo menos no modelo mais antigo de família, que havia uma hierarquia mais rigorosa, também isso ocorria, né? Nesse sentido, existe um momento para comer, existe um momento para se limpar, existe um momento para distração e lazer, né? Tudo acaba sendo, de certa forma, institucionalizado. Então, a partir da imposição de diversos limites, que faz com que o indivíduo ele já se adapte desde a infância à institucionalização do mercado de trabalho. Pois o mercado de trabalho ele opera de uma forma institucional, né? Então, existe um tempo para tudo, né? Existe uma meta, existe um horário de trabalho, né? Existe uma produtividade que é esperada de certo sentido, e essas instituições totais, elas seriam responsáveis por moldar o indivíduo e preparar o indivíduo para essa situação, né? Além do Foucault, né, outro que vai tratar também sobre a questão do poder é o filósofo da ciência, né, Bertrand Russell, né, da filosofia analítica em grande parte, né, embora ele estivesse mais preocupado com a questão do conhecimento, né, a questão da teoria do conhecimento de uma forma geral, ele também versou bastante sobre questões políticas, né. Em Poder, uma nova análise social, né, ele afirma que o poder é a produção de efeitos pretendidos, né, ou seja, o poder, né, é quando nós temos algum efeito que é desejado, que acaba sendo produzido, né? Então isso que seria poder para Russell, né? Seria basicamente a noção de que, né, o poder ele consiste em fazer que o efeito pretendido seja produzido, ou seja, se eu desejo que algum determinado efeito ocorra, né, eu tenho poder quando eu faço ele acontecer, né? Se eu apenas desejo, mas não consigo colocar em prática, eu não tenho poder suficiente. Agora, se eu desejo e consigo colocar em prática, ainda consigo aglutinar pessoas para colocar em prática para mim, isso indica uma grande quantidade de poder, né? E
Por fim, né, nós temos também o Gilles Deleuze, né? Gilles Deleuze foi um dos filósofos da pós-modernidade também, né? No caso contemporâneo, né, ao Foucault e um pouco posterior também, né? Que vai ser bastante conhecido principalmente pela sua teoria do rizoma, né? A questão da desconstrução do conhecimento, né? Que até então na filosofia havia-se a iniciativa, né, de tentar achar uma causa primeira do conhecimento, um ponto primário de onde todo o conhecimento se partia, né? No caso Deleuze, junto com Félix Guattari, eles acabaram, né, desenvolvendo uma teoria, a teoria do rizoma, né, da raiz em certo sentido, que afirma que na verdade o conhecimento ele não provém de apenas um ponto, mas ele acaba se desdobrando a partir de vários pontos iniciais que acabam então se interligando, né, formando uma espécie de rede de conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não iria surgir de uma forma linear, mas sim de uma forma em redes, né, como se fosse uma grande teia de conhecimento. Isso é claro, muito resumidamente, né, a teoria do rizoma é bastante complexa e não cabe nesse momento a nós tratarmos sobre isso como profundidade. No entanto, Deleuze ele vai reformular de certa forma a teoria, né, do poder que o Foucault estabelece, né? Então Foucault ele acreditava, né, que o poder ele vinha de instituições disciplinares, instituições totais que são responsáveis por modelar a subjetividade do indivíduo, que por sua vez está constantemente circulando entre essas instituições que são fechadas, como se fossem aquários. Deleuze ele afirma, né, que no caso na sociedade pós-moderna, na sociedade contemporânea, seria muito limitado pensar que o poder ele existe apenas em espaços confinados, né, em espaços fechados. Mesmo que esses espaços fechados estejam em todo lugar, né, na verdade, né, existiria então uma certa liberdade que seria a circulação entre esses espaços. E Deleuze ele nega esse sentido, né? E sobre a sociedade de controle, ele afirma, né, que no contexto contemporâneo nós temos uma crise nos meios de confinamento por conta de reformas institucionais. Então, nesse sentido, né, a escola de hoje não é que nem a escola da época de Foucault, né? Então, a escola atualmente não é a escola dos anos 70. Hoje em dia, pelo menos a maioria das escolas, né, ela já tem uma abertura maior para novas ideias, para novos comportamentos, né, para novas discussões, né? Cada vez mais busca-se construir uma ideia de escola cidadã para formar indivíduos críticos, para formar indivíduos que saibam se expressar em diferentes linguagens. Não como aquela escola rígida que nós tínhamos nos anos 70, que era o estudante que escutava o professor e tinha que seguir à risca o que ele dizia, sem poder ficar dando opinião, sem poder ficar demonstrando, né, o seu saber, né, exceto nas avaliações ou quando ele era intimado para isso. Da mesma forma também, né, a própria igreja também ela passou a ter um ambiente mais democratizado, né, um ambiente de abertura maior, com uma necessidade cada vez maior de que as pessoas, de que a própria paróquia, né, de que o próprio público, ele acabe, os seguidores, né, acabem participando também, né. A família também ela acabou se democratizando, embora ainda exista muitos dos modelos mais antigos de família, né, no contexto contemporâneo nós temos novos modelos de família que já buscam muitas vezes pensar outras formas de lidar com a criança sem necessariamente recorrer à hierarquia, né? E sim recorrendo muitas vezes ao diálogo, entre outras coisas. E até o próprio sistema prisional, né, começou a passar por grandes reformulações em certo sentido. No entanto, isso não quer dizer que o poder desapareceu. Para Deleuze, o grande problema é que agora o poder ele fica mais imperceptível, né? Se na época de Foucault nós tínhamos as instituições que eram responsáveis pelo poder, hoje em dia essas instituições elas praticamente não existem. Mas ao mesmo tempo o poder continua existindo, só que ele está totalmente diluído na sociedade. É nesse sentido que o Deleuze ele substitui a noção de sociedade disciplinar de Foucault pela noção de sociedade de controle, né? Pois no caso o controle ele não ocorre mais em ambientes enclausurados, em ambientes fechados como Foucault presumia, mas sim em ambientes abertos, em todo o lugar, né? Então nesse sentido nós temos, né, diferentemente da sociedade disciplinar, que era um espaço e o tempo fechado, a sociedade de controle ela tem uma modulação permanente, né, estando presente nos espaços abertos, né, e no caso ele é
curto, mas contínuo, né? Enquanto que no ambiente disciplinar nós tínhamos um período mais longo para modelar a subjetividade, na sociedade de controle nós temos períodos curtos de controle, né, mas que são contínuos, né, estão constantemente em transformação, né, e no caso, né, tá mais atrelado com um novo modelo empresarial em certo sentido, né, nós temos no caso, né, um controle que se dá não a partir de uma vigilância cefálica, né, uma vigilância centralizada, mas uma vigilância contínua, né, aquele sentido de que a própria sociedade nos vigia, né, então, até inclusive nesse sentido é interessante notar, né, que nós estamos falando já da década de 90, né? A partir da década de 90, que a preocupação com a segurança começou a se tornar cada vez maior. Então nós passamos a ter cidades monitoradas, né? Cidades que são constantemente vigiadas por câmera, né? Então indica o próprio poder institucional, né? Ele está monitorando constantemente os indivíduos a partir de câmeras, entre outros exemplos, mas que não se limita a isso, né? Não se limita apenas ao monitoramento virtual, mas sim ao monitoramento por parte dos próprios indivíduos, né? Então os indivíduos eles acabam muitas vezes internalizando os princípios das instituições de poder e eles mesmos acabam propagando essa dominação, né? Então é aquela coisa, né? Nós estamos constantemente sob vigilância, não apenas porque existem câmeras, satélites ou drones que podem nos vigiar com facilidade, mas porque nós temos os próprios sujeitos que estão nos vigiando também, né? Então o controle ele não ocorre agora apenas em ambientes fechados, ele ocorre em qualquer lugar. Em qualquer momento uma pessoa ela pode estar sendo vigiada e se ela tentar violar alguma regra social, alguém estará direta ou indiretamente testemunhando, né? Então, se no caso de Foucault nós tínhamos uma série de parâmetros que eram seguidos e obedecidos em lugares fechados, agora esses parâmetros devem ser seguidos a todo momento, né? Em todo momento, circulando pelas ruas, né? Ou então até dentro da própria casa, em certo sentido, né? Os indivíduos eles estão sob vigilância, eles estão sob controle. E se nós atualizarmos até para o nosso contexto, o contexto das redes sociais, das mídias sociais de uma forma geral, esse controle é mais ampliado ainda, né? Pensando ainda que agências de inteligência conseguem ter acesso ao celular, aos computadores privados, né? Que muitos dados que nós fornecemos para, por exemplo, abrir uma conta gratuita numa rede social pode acabar parando nas mãos do governo, né? Basicamente o nosso controle é contínuo, né? Nós vivemos uma sociedade informatizada, nós vivemos uma sociedade no qual nós temos acesso contínuo à informação, mas o grande preço disso é que nós estamos sendo constantemente vigiados pelas instituições e vigiados também por outras pessoas, né? Então seria uma sociedade de completa vigilância. E isso acaba levando, né, à próxima questão, que seria o questão do poder na vida cotidiana, né? E o que seria basicamente a ideia do poder na vida cotidiana, né? Então, novamente retomando o Michel Foucault em Vigiar e Punir, né? Foucault, ele afirma, né, que o indivíduo moderno, né, ele acaba passando por um grande processo de subjetivação a partir da família nuclear, escola, exército, hospitais e até em última instância prisões, né? E que no caso, né, o indivíduo ele vivencia o que ele chama de relação panóptica, né? E o que seria panóptico? Panóptico foi um projeto de prisão que foi desenvolvido pelo jurista e filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que foi depois colocado em prática em alguns lugares do mundo e que consiste, na verdade, numa forma de controle indireto, né? E que o Foucault ele acaba, né, usando como uma metáfora para explicar o controle social, né, da relação do poder e da vida cotidiana. Então, o panóptico, na verdade, ele é uma prisão, né, em que existe uma grande área e nessa área nós temos uma torre ao centro. Essa torre é relativamente alta e, no caso, os guardas que estão na torre, eles conseguem vigiar qualquer canto dessa área. No entanto, é necessário uma certa quantidade de guardas para vigiar os 360 graus, né? Então, vamos pensar que, por exemplo, a torre do panóptico precisaria de 6 guardas para que todos os espaços fossem devidamente vigiados, sem que ficasse nenhum ponto cego. Então, né, deduziria-se que precisaria de 6 pessoas para poder vigiar. No entanto, o panóptico ele tem uma outra característica. No caso, por conta da sua altura, né, e também por conta da própria qualidade do vidro da torre de vigia, além do fato de existir uma luz muito forte em cima da torre de vigia, isso leva com que os prisioneiros que estão embaixo não consigam enxergar
quem ou quantos estão na torre. Então, nesse sentido, né, o efeito do panóptico ele consistiria nesse poder diluído, nesse poder difuso, nessa própria ideia de que nós estamos constantemente sob vigilância, né, e que qualquer tentativa de quebrar essa vigilância pode ou não levar a uma repressão, né? Mas por conta da dúvida é melhor não violar, né? Então, nesse sentido, o panóptico ele pode ter 6 guardas vigiando o espaço, pode ter 3 vigiando alguns espaços, pode ter 1 ou pode não ter nenhum. Mas por conta da qualidade do vidro ofuscado e da luz que ele emite, os prisioneiros eles não conseguem enxergar quem está dentro da torre, ou mesmo se tem alguém dentro da torre. Pode não ter ninguém, pode ter pessoas que estão vigiando um espaço, mas que não estão vigiando o espaço que o prisioneiro está, né? Como pode ter os 6 guardas vigiando, né? Ou seja, todo o espaço está sendo vigiado. De qualquer forma, nesse aspecto, o prisioneiro ele acaba tendo que refletir muito bem antes de realizar qualquer ação, pois ele não tem certeza se ele está ou não sendo vigiado, e justamente a dúvida acaba gerando controle. Ele pode estar, ele pode não estar, mas para que arriscar nessa situação, né? Então, com isso, nós temos, né, essas instituições, né, que acabam criando essa relação panóptica com o indivíduo, né, o monitoramento constante da sociedade, né. No caso, para Foucault, o indivíduo ele percorre locais fechados e controlados, ou seja, todos os lugares são fechados e controlados. Já Deleuze ele vai mais além e fala que os lugares abertos também são controlados, né. Então nós vivemos intensamente nessa relação panóptica, né, ou seja, estamos constantemente sob vigilância, muitas vezes sem saber que estamos, ou se estamos, mas para que tentar violar alguma regra social se alguém pode estar nos vigiando, né? Até isso acaba se tornando até de certa forma um pouco paranoico, né? Até aquela própria noção de que nós temos satélites que estão orbitando a Terra que podem simplesmente reconhecer nossos rostos, né? Que podem simplesmente reconhecer nossas faces, ou até mais além, câmeras também. Todos os lugares hoje são monitorados por câmeras. Muitas vezes se fala, né, que essas câmeras têm como finalidade a segurança, e não está errado, de fato tem, mas por outro lado também, né, em que medida nós podemos falar que nós não somos uma ameaça para a segurança, né? E se nós formos considerados uma ameaça para a segurança também, né? Então, nesse sentido, a câmera ela não está apenas protegendo, mas ela está vigiando também, né? Por um lado, ela nos protege de que alguém viole a segurança, mas por outro, ela também nos impede de nós tentarmos qualquer comportamento que não fosse considerado adequado. E sobre isso, né, nós temos a própria noção, né, de estigma, né, ou a questão de fazer daí com o indivíduo que não se adequa aos valores sociais. Que quem vai tratar principalmente sobre isso é o sociólogo Erving Goffman, né? E em A Representação do Eu na Vida Cotidiana, de 56, ele acaba tratando sobre a questão da situacionalidade, né? Em que o indivíduo ele observa uma situação e tira conclusões sobre como agir naquela situação que é socialmente determinada, né? E que o não seguimento dessas normas leva à sanção ou mesmo à ridicularização. Então, para entender a própria noção de estigma, nós temos que entender essa questão da situacionalidade, porque assim, né, como Durkheim mesmo já presumia, né, existem fatos sociais, existem regras que são compartilhadas socialmente. Só que no caso Goffman ele vai mais além e fala da situação para cada regra, ou seja, existem determinadas regras que podem ser aplicadas para uma situação e não para outras, né? Então, nesse sentido, se uma pessoa ela é chamada para uma festa, é socialmente esperado que ela se anime. Se ela é chamada para um velório, é socialmente esperado que ela haja com solenidade. Se ela agir com solenidade numa festa e se ela agir com um espírito de diversão e descontração em um velório, nas duas situações ela sofrerá alguma sanção ou mesmo uma ridicularização. Perceba-se que em nenhum momento ela está cometendo um crime, né? Isso perpassa a esfera legal. Ela não está violando nenhuma lei, ela não está cometendo nenhum ato delituoso, porém ela está agindo de forma incorreta no contexto social em que ela deveria agir. Então, nesse sentido, não são apenas os fatos sociais, mas a própria noção de situação, né? Ou seja, não são regras que são compartilhadas socialmente, são regras que são compartilhadas socialmente em determinados momentos, né? Como nós temos diversas esferas sociais, o ser humano ele está em constante fluxo, passando por várias dimensões,
né? Cada uma dessa dimensão tem suas regras próprias, e no caso, o indivíduo ele aprende quais são as regras a se seguir, tanto a partir das instituições disciplinares, como a partir da própria experiência empírica, né? Ou seja, o próprio indivíduo observando como que uma pessoa deve agir em um determinado lugar, em um determinado ambiente, para não ser sancionado e para não ser motivo de ridicularização ou de sanção, né? E nesse aspecto que Goffman ele acaba desenvolvendo a noção do estigma. E o que é o estigma, né? O estigma, né, que é um outro texto do Goffman, né? Estigma, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada. Estigma vem do grego, né? E significa marcação, porque as sociedades antigas, elas tinham meios até físicos de marcar aqueles que violavam a lei, né? Então, por exemplo, né, existem vários relatos, né, alguns são fictícios, mas que acabam de certa forma inspirando essa ideia de que, por exemplo, na Pérsia, né, criminosos tinham suas orelhas cortadas, assassinos tinham seus dedos cortados, né? Na Grécia Antiga também havia algumas espécies de marcação para escravos, em Roma também, né? Até no período medieval também havia outras formas de estigma, como por exemplo o fato dos judeus terem que andar com um círculo dourado no peito para identificar que eles são judeus, né? Assim como também, né, mulheres adúlteras, quando não eram punidas severamente pela violência, elas eram forçadas a usar um manto avermelhado para mostrar que elas eram adúlteras, ou então algumas formas de punição, né, que era colocar uma máscara em uma pessoa, né, que a pessoa não poderia remover sem se machucar, né, para justamente mostrar que aquela pessoa violou as regras sociais e que aquela pessoa está sendo punida, né, o próprio pelourinho também de certa medida, né, o tronco, né, de uma forma geral, em que a pessoa ela era ridicularizada publicamente, ela era colocada exposta em praça pública, muitas vezes imobilizada, para inclusive, né, sofrer ataques dos outros cidadãos, né, incentivando-se muitas vezes isso. Então, o que isso acaba levando, né? O estigma, então, ele seria uma forma de marcação para mostrar quem é que está violando as regras sociais e que aquela pessoa ela é um perigo, que aquela pessoa ela deve ser afastada, né? E aí a gente entra na seguinte situação, né? No caso, né, o Goffman ele vai trabalhar principalmente, né, com a questão dos manicômios, sobretudo, né? Então ele vai trabalhar principalmente com a noção dos manicômios, né, de clínicas de reabilitação, né, sobretudo de pessoas que eram consideradas de necessidades especiais, portadoras de deficiência, né? E ele afirma, né, nesse sentido que os indivíduos marginais, né, ou seja, que estão à margem da sociedade, eles possuem peculiaridades físicas ou psicológicas, ou seja, né, o indivíduo que, por exemplo, ele está no manicômio de uma forma geral, né, ele acaba, né, tendo particularidades psíquicas, né? E por isso ele está no manicômio. Ele está no manicômio pois ele não se conforma aos padrões sociais, então ele deve ser retido e afastado. E da mesma forma também, né, as próprias pessoas que seriam portadoras de necessidades físicas também passariam por essa situação, né? Sobretudo tendo em vista, né, que a primeira impressão que o ser humano tem é a partir dos sentidos mais primários, né? As necessidades especiais são elementos que chamam a atenção inicialmente, né? E no caso, né, embora atualmente exista toda uma conscientização, toda uma campanha, né, para a aceitação, né, dessas necessidades, né, antigamente não era bem assim, né? Antigamente havia um forte preconceito com relação aos portadores de necessidades especiais e quando não havia preconceito explícito, havia muitas vezes uma falta de assistência por parte do Estado e por parte da sociedade civil. Então aí o Goffman, ele acaba falando que o indivíduo ele costuma ter duas identidades, que é a real e a virtual. Então, nesse sentido, a identidade real são os costumes e preferências do indivíduo. Então, a identidade real é como eu realmente sou, ou seja, do que eu gosto, como eu me sinto, como que eu quero agir, né? E a identidade virtual já diz respeito ao comportamento que nós simulamos para ter aceitação social, né? Então ele afirma que na sociedade, né, existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Nem sempre o indivíduo ele age em conformidade com o que ele é ou com o que ele pensa, né? Aí faz até uma separação entre o público e o privado. Na esfera privada o indivíduo pode agir de um jeito, na esfera pública ele pode agir de um jeito completamente diferente. Por exemplo, na esfera pública ele pode
demonstrar gostar de uma música que é bastante compartilhada socialmente, mas na esfera privada ele detesta aquela música e gosta de estilos mais subalternos e independentes, vamos dizer dessa forma. Ou então, né, um indivíduo que por algum motivo, né, ele acaba assumindo algumas características, assumindo algumas identidades que não condiz a ele, né? Até retomando ao Foucault, a própria questão da normalidade, né? Antigamente homossexuais que tinham que se comportar como o comportamento masculino, o comportamento esperado do homem, né? Segundo os padrões da época, para não sofrer sanção, mas que na esfera privada, né, acabavam, né, assumindo sua identidade homossexual. Ou então até pensar historicamente os cristãos novos, né, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, que iam à missa, participavam dos ritos e das festas católicas, mas em casa ainda celebravam, né, os ritos judaicos e liam os textos judaicos, né? Então é assim que nós temos a identidade real e a identidade virtual. A identidade real é como eu sou de fato, né? Quais são minhas preferências, meus gostos, minha identidade, minhas características, meu pensamento. E a identidade virtual, que já seria como eu me apresento na sociedade para então poder me encaixar nela e ser aceito e não sofrer o estigma, né? Até nesse ponto é importante ressaltar, né, que aqueles que possuem alguma necessidade especial, visível ou não, eles já são inicialmente estigmatizados, né? Eles são estigmatizados pelas suas características físicas, né? Já aqueles que não possuem essas necessidades, eles acabam sendo estigmatizados por sua ideologia ou por seu pensamento, né? E por isso eles acabam tendo que disfarçar, fingir ser outra pessoa para não sofrer um determinado estigma, né? Que é a marcação, né? Então o estigma para Goffman seria a identidade deteriorada, né? No caso, quando a sociedade impõe um comportamento esperado aos diferentes. Aquele que é visto como diferente em sociedade, ele é visto como uma ameaça, né? Ele é visto como alguém que está rompendo as regras sociais e que é, portanto, um perigo para a própria coesão e funcionamento da sociedade. É necessário impor o comportamento para eles. No caso, né, antigamente nós tínhamos os manicômios que serviam exatamente para isso, né? Os manicômios eles serviam justamente para pegar aqueles que tinham um comportamento mais divergente e então afastar da sociedade e remodelá-lo. Não é à toa que muitas vezes esses lugares tinham alguns nomes como centro de reabilitação, né, entre outros aspectos. O que seria a reabilitação nesse sentido? Reabilitação é que o indivíduo, por algum motivo, ele acabou se afastando dos valores sociais. É necessário, então, corrigi-lo, né? Ou então reabilitá-lo para que ele possa novamente viver em sociedade, né? O sistema prisional também teria esse sentido, né? Os centros correcionais, vamos dizer dessa forma, né? Que tem a finalidade de corrigir a subjetividade do indivíduo, pois as instituições que o indivíduo percorreu durante a infância não foram suficiente para moldar a subjetividade. É necessário, então, que ele passe por outras, né? Então, aí nós temos o alistamento forçado com o exército, nós temos o sistema prisional, né? E nós temos também o próprio sistema de saúde a partir dos manicômios, né? E sobre esse sentido, né, do que fala do poder e sua relação com a vida cotidiana, nós temos, né, Hannah Arendt em Sobre a Violência, de 1970, né? Hannah Arendt foi outra filósofa que pensou bastante sobre poder, a questão da propaganda também, né, o poder e propaganda, o totalitarismo e de uma forma geral. Em Sobre a Violência, ela afirma que o poder é a capacidade humana de atuar em harmonia, né, e que pertence a um grupo e só existe enquanto o grupo for coeso. E ela acaba falando que o poder é oposto à violência e que a violência só existe na falta de poder ou autoridade, né? O que quer dizer isso, né? Segundo a definição de Hannah Arendt, que é algo que ela acaba trabalhando também em Origem do Totalitarismo, né? Em que ela fala que os governos totalitários, eles começam se utilizando da violência, mas depois eles acabam se utilizando de um próprio aparato de propaganda, né? No caso, eles usam de uma forte propaganda, de uma forte ideologia para que os indivíduos eles não discordem e assim não seja necessário se utilizar da violência, né? Então, nesse sentido, né, o poder ele estaria mais presente na propaganda do que no próprio ato de violência em si. E aí o que nós acabamos tendo muitas vezes é que o indivíduo, né, ele é submetido ao poder quando ele não é submetido à violência. A violência ela é utilizada quando o poder falha. Então, nesse sentido, pegando nos aspectos que nós tratamos até então, vamos pensar assim, que o indivíduo que ele é socialmente distante, né? Ou seja, um indivíduo que não se conforma aos padrões sociais, inicialmente ele é sancionado, ele é ridicularizado, ele é estigmatizado. Com isso, já se espera que o indivíduo se adeque à sociedade. Se ele não se adequar,
ele vai passar por novas instituições totais, ou a prisão ou o exército. Se mesmo assim ele não se adequar, aí recorre-se à violência. Então a violência é vista como o último recurso e é quando todas as estratégias de poder elas falham, né? Então assim, né, quando percebemos, né, até pensando na própria questão do totalitarismo, quando estados totalitários usam demais da violência, é sinal de que seu poder está enfraquecido, de que seu poder está acabando, pois estados totalitários eles não se mantêm só com a violência, eles se mantêm a partir da propaganda, da ideologia que internaliza os indivíduos a partir das várias instituições, como a própria escola, né, que acaba tendo ensino bastante ideologizado nesses casos, né? E por conta disso mesmo, né, a violência ela acaba sendo usada como último recurso quando o poder falha. Né? Então, quando o indivíduo ele não se adequa à sociedade e nada, nenhuma solução para domesticá-lo é de fato utilizada, se utiliza a violência, ou até mesmo a morte em certo sentido. Se o indivíduo for dado como incorrigível, ou seja, nenhuma medida pode fazer com que ele se adapte à sociedade, então ele deve ser eliminado. Então, seria mais ou menos esse o pressuposto que essa teoria do poder, né, trataria, né? Como que o poder ele busca se manter sem necessitar do uso constante da violência, né? E a violência é um sinal, né, da ausência de poder, né? Quando há falta de autoridade que se utiliza a violência. E ela afirma, né, também que a política legitima a aplicação do poder, né? No caso, são as instituições políticas que dão legitimidade ao poder. Como nós falamos no começo dessa aula, né, as instituições, elas que são, né, as instituições de confiança, vamos dizer assim, as instituições do Estado, que são delegadas a elas a ideia, né, a própria função, né, a obrigação e responsabilidade da manutenção do poder, né? Nós depositamos, de certa forma, né, nossa confiança nas instituições e que elas vão exercer o poder de uma forma para satisfazer os interesses sociais, né? Até a gente entra em uma série de discussões nesse sentido, com a própria noção de que atualmente, né, sobretudo com a cyberguerra, né, o terrorismo, né, entre outros exemplos, as pessoas cada vez mais têm preferido abrir mão da sua liberdade para ter segurança, né, colocando inclusive uma grande discussão entre liberdade e segurança, né? Em que medida nós podemos ser livres, em que medida nós podemos ser seguros. Em países que foram duramente afetados pelo terrorismo nos últimos 20 anos, por exemplo, nós temos vários segmentos da população que defendem um monitoramento maior, que defendem, no caso, né, uma sociedade de controle muito mais explícita em nome da segurança, né? Então, nesse aspecto, os próprios estados eles começaram a aderir também a esses mecanismos de controle, mas nesse sentido os mecanismos de controle eles não estão presentes apenas no estado, né? Eles estão visíveis, estão bastante perceptíveis nos estados, mas não estão apenas nele, pois, como Deleuze afirma, né, a própria sociedade está em constante vigilância e, nesse sentido, é a própria sociedade que vigia também, né? A própria sociedade se vigia, né? E aquele que acaba se desvinculando dos padrões sociais, ele é estigmatizado, ele tem que ser reabilitado e, se assim falhar, seria recorrido à violência contra ele. Então, nesse sentido, nós percebemos, né, como o poder ele se vincula às instituições, né, às diferentes instituições, desde as mais sólidas, né, que são vinculadas ao Estado e ao poder político, até as instituições mais cotidianas, né, como constantemente elas estão modelando a subjetividade, né, partindo muitas vezes de uma esfera do macropoder, mas se manifestando principalmente no micropoder a partir das relações cotidianas, né. E na próxima aula, então, nós continuaremos essa aula sobre poder, né, acabando tratando sobre outros assuntos, né, no que diz respeito ao poder, como a questão da divergência, o poder simbólico, violência simbólica, entre outros pontos. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.